Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês a respeito de oração. Oração é uma ferramenta e oração, creio que também é um princípio em Deus. Porque o nosso propósito de estar nessa terra é adorar a Deus, sermos salvos e também conduzir pessoas à salvação por meio de Cristo Jesus. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 3. Provavelmente vamos até ali no versículo 7. Eu fiz uma anotação e também quero compartilhar contigo com relação ao que estamos vivendo. Eu escrevi assim: vivemos em dia onde se confunde o medo, as incertezas, opiniões políticas e razões pessoais. A necessidade até mesmo do que não precisamos tem falado mais alto do que os nossos valores e a nossa identidade cristã. Creio que assim como na minha vida, na minha família, na tua também, Deus quer trazer a oração como um princípio. Porque o reino de Deus, ele não está e não vai se movimentar segundo a necessidade. Ele vai se movimentar segundo aos princípios. Vamos compartilhar da palavra? Começa dizendo assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, e qual o punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-lhe pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Essa palavra tem algumas coisas que me chamam muito a atenção. A primeira delas é a ferramenta em que Pedro e João usavam diariamente. Eles usavam a oração. No versículo 1, era anunciado e ali relatava que eles estavam indo orar. O versículo 2, quando no início diz assim: era levado um homem, isso me chama muita atenção. Eu gostaria de compartilhar com você. Por quê? Porque havia pessoas, eu não sei se parentes, não sei se pessoas próximas, mas havia pessoas que levavam aquele homem todo dia para aquele lugar para simplesmente pedir esmola. E a vida dele não era modificada e nem ao menos o propósito de Deus era concluído, que o propósito de Deus é sempre transformação. Essa ferramenta, esse princípio em Deus, que é a oração, ele vai tratar na nossa vida e na vida dos nossos a respeito daquilo que Deus realmente quer fazer, que é transformar, que é salvar. Então por isso gostaria de orar com você e que nós venhamos a usar esse princípio de oração para realmente cumprir o propósito do Senhor na nossa vida e na vida das pessoas. Que assim como aquele coxo, eu imagino que hoje o mundo está assim, necessitado de uma palavra, necessitado de comida, necessitado de tantas coisas que naquele momento ali eram esmola. Mas os dias de hoje, as pessoas estão desesperadas, esperando uma palavra, um pouco de esperança, um pouco de ânimo, mas que nós venhamos em Cristo a usar o princípio da oração para irmos além. Que nós não sejamos meros comentaristas, ou simplesmente partilhar daquilo que eles estão comentando a respeito do governo, a respeito de desespero, de insegurança, de tantos traumas que está acontecendo.
que nós venhamos a realmente ser agentes transformadores nessa época em que o nosso país e que o mundo está vivendo. Amém? Senhor Deus, eu e todos os meus irmãos aqui estamos a fim de viver o princípio que é a oração, que é meditar na Tua Palavra, que é buscar o Senhor. Porque além de todas as mudanças, além da necessidade, nós sabemos que o Senhor quer transformar e quer trazer a salvação ao povo. Que nós sejamos agentes usados pelo Senhor para que isso possa acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero apenas teu toque, não quero apenas o que tem pra me dar. Não vou querer só os bens desta terra, não vou querer só uma parte. Sei, tem muito mais. Pois sei, tem muito mais. Me faça ser livre, ó Deus. Me faça ser livre, ó Deus. Quero te conhecer, pois só assim serei livre. Sangue é minha cura. Quero te conhecer, pois só assim serei livre. E se o orgulho me ferir, teu sangue é minha cura. Apenas teu toque, não quero apenas o que tem pra me dar. Não vou querer só os bens desta terra, não vou querer só uma parte. Pois sei, tem muito mais. Pois sei, tem muito mais. Me faça ser livre, ó Deus. Me faça ser livre, ó Deus. Quero te conhecer, pois só assim serei livre. Se o orgulho me ferir, teu sangue é minha cura. Teu sangue é minha cura. Teu sangue é minha cura. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei.
cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Teus pés. Graças e paz, boa noite, igreja. Nós queremos agora poder estar nos debruçando sobre a palavra de Deus, e nesse tempo especial que nós temos aqui, também de culto ao Senhor, ainda que mantidos, impedidos de congregar, mas não impedidos de estarmos juntos, compartilhando a palavra de Deus. Eu gostaria de nessa noite compartilhar com a igreja um pouco sobre algo que tem a ver com a nossa vida de oração. Mas a nossa vida de oração numa perspectiva de igreja. Gostaria de falar sobre o ministério de oração da igreja, ou o serviço de oração da igreja. Nós temos, por exemplo, para domingo agora, tivemos nesse domingo agora um momento de jejum e oração, convocados a nível nacional, muitas igrejas estão dedicando a isso. Ou seja, as igrejas estão na presença de Deus, movendo, com jejum e oração, na direção de Deus e de todo o propósito que Ele quer estabelecer aqui. Oração, queridos, é serviço, oração é ministério, oração é trabalho também. Quando nós oramos, nós buscamos conhecer a vontade de Deus. Não só nessa perspectiva de conhecer a vontade de Deus para a minha vida, isso tem a ver com a minha oração pessoal, com a minha vida devocional, com a minha vida privada de oração, com aquele... Como o Senhor Jesus ensinou, entra no teu quarto e em secreto você conversa com o papai e ele te recompensará. Não é disso que eu gostaria de estar falando nessa noite, mas falando sobre o ministério da igreja em si, do corpo de Cristo. O que acontece quando o corpo de Cristo ora? Quando a igreja se levanta em oração. Como eu falei aqui, orar é conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos também, como igreja, entender o que está no coração do Pai. Conhecer o que está no seu coração para o momento atual. Conhecer a sua vontade. Conhecer a sua vontade na dispensação dos tempos. É também pedir por ela. É desejar. Como Jesus nos ensinou no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita no céu. E este é o papel da igreja, é conhecer, é pedir, é orar, é desejar que ela venha e se concretize, que todo o propósito de Deus se concretize na dispensação dos tempos, e é agir também na direção do cumprimento da vontade de Deus. Nós vemos isso muito claramente lá em Atos 13, no versículo 1 até o 3, uma passagem muito interessante onde o termo que é usado ali
fala desse serviço de oração da igreja. Atos 13, de 1 a 3. Fala justamente de um momento em que a igreja orava, e o termo que eles usam, né, é este servindo ao Senhor, eles, e jejuando. Eu queria dar esse destaque aqui. O texto, no capítulo 13, verso 1, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Veja bem, que interessante esse termo aqui, né? Eles estavam prestando um serviço ao Senhor através do jejum e da oração. E este é o ministério da igreja também, né? O ministério de oração, o ministério sacerdotal, o ministério de serviço ao Senhor. A igreja serve ao Senhor. Normalmente o que nós vemos, né, na percepção, talvez de muitos, é a ideia de que o Senhor nos serve. Na verdade, Ele se fez servo primeiro. Mas nós fomos feitos servos dele. Diz a palavra, né, que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para Ele, para aquele que nos arregimentou. E este é um serviço que nós prestamos na presença de Deus, como nós vemos aqui na igreja de Antioquia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Este ministério de oração, esse serviço de oração, como eu já disse aqui, é diferente daquela oração devocional, né, que nós todo dia, né, fazemos e estamos diante de Deus orando, trazendo nossas vidas. Nesse processo, nesse ministério, nesse serviço de oração, a vontade de Deus é trazida para a dimensão daqui. É o que nós vemos, por exemplo, o Espírito Santo orientando de que a igreja deveria separar duas pessoas, Barnabé e Saulo, para que eles fossem realizar toda a vontade e o propósito de Deus. Nós precisamos entender essa dimensão e viver essa dimensão do nosso ministério de oração na igreja. Eu gosto muito de uma frase de Watchman Nee que diz que a oração é o escoadouro de Deus. Ou seja, por meio da oração nós podemos fazer com que toda a vontade de Deus realmente venha se estabelecer aqui. É como uma torneira que é aberta e as águas, né, que já estão lá, tudo preparado, vai sendo trazida para a terra. Nós precisamos aprender e aprofundar mais este ministério na nossa caminhada. Deus, Ele procura uma igreja fiel a Ele neste serviço de oração, neste compromisso. E quando nós vivemos esse ministério não é vivenciado de uma forma individual. Nós estamos diante dele como igreja. Neste momento, nós dependemos também dos dons que Deus dá à sua igreja, para que a sua vontade nos seja revelada. Aqui, e nesse texto de Atos 13, diz que em Antioquia haviam profetas e haviam mestres, né? Dois dons ministeriais aqui em destaque. E este é uma dimensão que nós precisamos amadurecer. E nós precisamos entender alguns princípios que Deus nos ensina. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em Mateus 18. Em Mateus 18, de 18 a 20, nós temos um dos textos talvez mais conhecidos ou mais citados, né, no meio da igreja.
O verso 20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E isso é muito, muito falado, muito ensinado na igreja. Mas eu gostaria de ler um pouco antes, do verso 18. Jesus ele ensina aqui, nesses 3 versos, 18, 19 e 20, alguns princípios importantes que eu gostaria de explorar nessa noite. 3 verdades, 3 logos de Cristo sobre a oração, sobre o ministério de oração na igreja. Jesus ele começa dizendo: em verdade vos digo. E quando Jesus está falando em verdade, em verdade, em verdade vos digo, Jesus está estabelecendo um princípio, está estabelecendo um logos, uma palavra, que realmente é princípio de vida e princípio estabelecido no reino. Ele diz: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. No verso 19 ele também diz assim: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem acerca de alguma coisa, de qualquer coisa, aliás, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. E por fim, fechando esses 2 logos de Cristo, essas 2 verdades aqui que ele estabelece, ele lança uma terceira verdade, onde ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, em meu nome de Jesus, ali estou no meio deles. Isto tem a ver sim com o movimento da igreja. Se você for olhar o contexto em que Jesus diz essas palavras é um contexto onde está sendo trabalhado a questão da disciplina na igreja, quando o irmão peca contra outro, como é que isso é tratado no meio da igreja. E esse é um dos poucos trechos do Novo Testamento onde a palavra igreja, eclésia, no grego, é utilizada. Então Jesus está falando, trazendo esses princípios para dentro deste contexto. Ele se aplica à igreja. Ele diz: tudo o que ligardes, tudo o que vós ligardes na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, ele fala de um coletivo aqui, de uma operação no coletivo. Nós precisamos ter claro, entender, não perder isso de vista, que Deus opera aqui na terra por meio da sua igreja. A igreja do Senhor Jesus, corpo do Senhor Jesus, do qual ele é o cabeça, como Paulo ensina lá em Efésios, ela é a embaixada do reino de Deus aqui na terra. É por meio dos seus filhos que Deus opera. E Deus deu autoridade sacerdotal a esta igreja. É disso que ele está falando aqui. Esta autoridade de estar ligado ao reino e estar ligando as coisas da terra com as coisas do reino, ou desligando. Quero trazer um pouco mais de luz a essa ideia. Se nós nos remetermos ao sacerdócio do Velho Testamento, nós vamos perceber que esta função de estar na presença de Deus, trazendo este mover de Deus para o meio do povo, era a função do sacerdote. Havia o sumo sacerdote, hoje o nosso sumo sacerdote é Cristo. Está muito claro lá em Hebreus. Mas a palavra também do Novo Testamento, lá em 1 Pedro 2,5, diz que nós, hoje, cristãos, somos nação sacerdotal. Somos povo escolhido da parte de Deus. Sacerdotes do Senhor. Então, qual é a nossa função enquanto igreja? O que isso tem a ver com o ministério de oração da igreja? Primeiro, no Velho Testamento, os sacerdotes eles serviam de mediadores entre o povo e Deus. Obviamente, Jesus é o sumo sacerdote, ele se ofereceu a Deus, e ele foi o sacerdote, e o sumo sacerdote, e foi a oferta, foi o Cordeiro de Deus.
para que nós pudéssemos entrar agora no Santo dos Santos e ministrar diretamente na presença do Pai. E Ele é o mediador. O apóstolo Paulo diz que há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Há um só mediador. É o que está escrito lá, né, na epístola de 1 Timóteo. Mas, do ponto de vista nosso como sacerdotes, nós apoiamos também essa ação de Cristo sacerdotalmente. Como? Nós intercedemos. Nós trabalhamos no ministério da reconciliação. Paulo fala muito desse ministério em Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios. Ele diz que a nós foi dado o ministério da reconciliação. Ou seja, trazer o homem à presença de Deus. Obviamente, quem abre este caminho é Cristo. Mas a igreja tem esta função de agir neste processo reconciliador, intercedendo pela salvação, intercedendo pela vida das pessoas, intercedendo pelo mundo. Uma outra função sacerdotal, que tem a ver também com o nosso ministério de oração enquanto igreja, e que era função dos sacerdotes do Velho Testamento, é consultar a Deus para entender, discernir a sua vontade. Então, este processo de chegar à presença de Deus e de ouvi-lo é um privilégio dado à igreja. Não só um privilégio, queridos, uma responsabilidade também. Por fim, nós temos mais outras duas funções que os sacerdotes exerciam, que era de ser intérprete e mestre da lei, ou seja, da vontade de Deus, ensinando a vontade de Deus. Isso também é papel da igreja. E de servir nas coisas sagradas. Isso tem a ver com o nosso louvor, a nossa adoração, este serviço também na presença de Deus, que é feito também mediante a vida de jejum e oração. Eu gostaria que você ouvisse agora, que você visse agora um vídeo na sequência de uma missionária coreana. Não é um vídeo que já é bem conhecido, mas Deus trouxe ele diante de mim, usou a pastora Nilce para isso, que ela me enviou esse vídeo, eu já conhecia. E é engraçado que desde o domingo passado Deus tem ministrado ao meu coração para trazer para a igreja essa palavra sobre o ministério de oração da igreja. E Deus ele vai trazendo as coisas para nós, né? E eu gostaria então de compartilhar com você agora esse vídeo na sequência e em seguida eu volto à exposição da palavra. Após a guerra, a Coreia sofreu quase 20 anos na maior miséria. 80% da nação eram favelados, tudo destruído. Tudo destruído. E sem trabalho, sem comida. E há um ditado coreano: 3 dias com fome, todo mundo se torna ladrão e assaltante. A pobreza gera revolta e a revolta produz a violência. Então os 3% de cristãos começaram a acordar às 4:30 da manhã, ia às igrejas às 5 da manhã, interceder pela nação. Porque nós sabemos, cristãos, temos autoridade sobre a nação. A gente não pode culpar só os políticos, não. A Bíblia fala sobre que nós devemos orar pelos reis e eminentes, que quer dizer os políticos, mesmo que eles são incrédulos, porque nós temos a autoridade na boca, para dar discernimento a eles, para ter o país calmo, paz social. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2:2, devemos orar, interceder pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E hoje a Coreia tem milhares, acho que não sei a quantidade, é onde tem mais igrejas no mundo e maiores igrejas evangélicas do mundo. Todos acordam 4:30, todas as igrejas têm culto da madrugada,
oração fervorosa após 30 minutos da pregação da palavra, por 1 hora, 2 horas. Quem trabalha, ora por 30 minutos, vai embora. Mas 365 dias por ano, não há nenhuma igreja na Coreia do Sul que não faça oração da madrugada, sabia? E eu levo 2 grupos, 2 vezes por ano, já faz 6 anos, todo ano estou levando pastores brasileiros, líderes cristãos para a Coreia. Deus me colocou como ponte Brasil-Coreia, porque tudo que eu acho de bom da Coreia eu trago para o Brasil. Deus sabe da cor do meu coração, verde e amarelo, apesar da minha cara assim oriental, mas Ele me investiu de autoridade para eu falar disso para vocês. Amém? O Brasil, com agora 200 milhões de habitantes, 45 milhões vivem na pobreza. Por causa que Ele me investiu da autoridade, vou falar um pouquinho. Comunidade carente ou favelados do Brasil. Então a Coreia tentou tantos projetos, mas de todos deu um projeto certo, por causa da oração, intercessão dos cristãos. Nós sempre, quando oramos em primeiro lugar para a nação. Vocês fazem isso também? E por último, por minhas coisas, por meu filho, minha saúde, por último. Primeira coisa é para a nação. Vocês fazem isso? Vai mudar a mentalidade dos os políticos brasileiros. Eles vão ficar políticos tementes. É o que os coreanos fizeram. Eram todos incrédulos, os presidentes, senadores, deputados. Mas por causa da intercessão dos cristãos, eles tiveram o discernimento, sabedoria. E mudou de 4º país mais pobre do mundo, que era a Coreia do Sul, nos anos 60 e 70. Em 2 décadas, somente em 20 anos, tornou para a 12ª potência mundial que é hoje. E a oração da madrugada, eu faço questão de falar para todas as igrejas do Brasil. Já tenho 200 igrejas do Nordeste, de todo o Brasil, que já estão começando a pegar a oração da madrugada. Só vou ler algumas, porque há dezenas. Olha, em Gênesis 19, 27, Abraão teve seu encontro com Deus na madrugada. Em Êxodo 24:4, Moisés teve seu encontro com Deus na madrugada. Em Josué 6:15, o povo de Deus iniciou a conquista de Jericó na madrugada. Jericó caiu na madrugada, sabia? O Mar Vermelho separou na madrugada, sabia? A ressurreição de Jesus também aconteceu na madrugada, sabia? Em Salmo 88, 13, o salmista orava na madrugada. Salmo 63 e 1 também. Marcos 1:35, Jesus orava na madrugada. O hábito de orar na madrugada é do próprio Jesus Cristo. Marcos 16:9, Jesus ressuscitou na madrugada. Provérbios 8:17, igreja coreana ora na madrugada. Diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Se você clicar madrugada, a palavra vai sair dezenas. E os coreanos seguiram, porque 80% da nação em favela era impossível viver, né? E isso levantou a Coreia. Então, impressionante isso que a missionária Yeon Hee-sung nos coloca aqui. De que Deus ele operou por meio desta oração feita na madrugada, desses cultos de oração feitos pela igreja na madrugada. Deus operou de maneira assombrosa na vida de uma nação, da nação coreana. Uma das maiores igrejas do mundo está lá. E uma igreja que se dispôs a exercer este ministério, entendeu este ministério. E também entendeu a dimensão da oração na madrugada. A missionária coloca com muita clareza essa questão de que Deus nos deu autoridade sobre a nossa nação. Fala ali que eles levantam 5 horas, 4 horas e meia da manhã, eles levantam, 5 horas eles estão neste culto de oração da madrugada. Amados, é algo que Deus precisa trabalhar muito no nosso coração ocidental.
Nós precisamos realmente morrer para nós mesmos. Não é só uma observação minha, já conversei com muitos pastores, e é interessante como os cultos de oração da igreja são pouquíssimo frequentados. Ainda mais quando a gente desafia, né, para uma semanada, por exemplo, de oração de manhã cedinho, como nós já fizemos 2 vezes no início desse ano. Por que isso? Porque nos falta esse entendimento, talvez, da importância desse nosso ministério na presença de Deus. Da importância do que nós estamos fazendo. E do poder que isso tem diante do Senhor. Precisamos vencer a nossa carne. Precisamos vencer, sim, a indolência da nossa carne. Precisamos vencer, muitas vezes, essa nossa natureza de que a gente acaba, né, não querendo abrir mão de coisas da nossa vida. O servo, queridos, não tem hora para servir. Nós precisamos entender esse chamado e viver esse chamado. É interessante que ela falou, né, nesse vídeo que primeiro eles oram pela nação e por último eles oram por si. Olha, né, a inversão das coisas. Porque eles entenderam que primeiro o serviço deles é diante do Senhor, a favor daquilo que está no coração dele. E Deus quer que todos sejam salvos. Deus, ele olha, né, para as nações. Muitas vezes nós estamos centrados em nós mesmos, na nossa vida de oração, e não percebemos e não vivemos o nosso chamado enquanto igreja. Eu gostaria de dar continuidade, então, à palavra que eu comecei, né, falando daquele verso 18, e resgatando ali a ideia, né, do culto, da nossa vida, do nosso ministério sacerdotal. Queridos, nós trazemos o mover de Deus. O que está estabelecido nos céus só é ligado na terra pela igreja. Mas ninguém vai fazer essa ligação. Nossa oração aqui produz uma resposta dos céus, desde que ela seja obviamente aprovada por Deus. A palavra de Deus, lá na Epístola de Tiago, diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Porque muitas vezes a nossa oração está centrada na nossa cobiça, é o que o texto diz. Mas a oração, o ministério de oração, ele precisa ser entendido nesta lógica de que o serviço é ofertado ao Senhor, não a nós. E nós precisamos entender que aquilo que está permitido nos céus precisa agora ser ligado pela igreja na terra. E aquilo que não está permitido precisa ser desligado. E nós fazemos isso através do ministério de oração da igreja. Há uma autoridade tão grande na questão do exercício, né, do ministério da igreja, que o apóstolo João, no capítulo 20, 23, fala inclusive sobre a questão de perdão de pecados. Que se nós perdoarmos os pecados, eles serão perdoados. Se nós retermos, eles serão retidos. Obviamente, aqui há uma autoridade no sentido de julgar, né, as coisas em nome de Deus, na direção do que é permitido ou do que não é permitido no reino de Deus. Porque quem perdoa realmente é o próprio Deus. É Ele que nos perdoa. Mas a igreja tem essa autoridade para anunciar-se em nome do reino de Deus. E este mover de oração profético, este mover de oração que discerne, e este mover de oração que gera movimento aqui e mudanças. O mais alto propósito da igreja, queridos, é permitir que a vontade de Deus seja feita na terra. Este é o propósito do corpo de Cristo aqui. Eu gostaria de passar aqui ao verso 19, o segundo princípio que Jesus nos ensina. Ele fala que quando 2 concordarem, se 2 dentre vós sobre a terra, de novo está falando daqui, das coisas daqui, né?
E essa ideia do 2 é o mínimo, né? Quando nós nos reunimos, o mínimo é 2 ou 3, né? E aqui está falando de concordância a respeito de qualquer coisa. Porque Deus é o Deus que permeia todas as coisas da nossa vida. E Ele é o Deus que estabeleceu todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 1, do verso 18 em diante. Então, ele está falando aqui de uma concordância. Queridos, o que Jesus está dizendo é que precisa haver unidade, harmonia. Para que o ministério de oração da igreja flua, é preciso haver concordância. É preciso haver esta oração coletiva. É na unanimidade, né, daquilo que buscamos dos céus, né, que há este trazer da vontade dos céus para a terra. E nesse sentido, para que esta unidade, esta harmonia, essa unanimidade seja gerada, nós precisamos entender que a nossa carne precisa morrer. Porque só há unidade quando nós nos entregamos ao controle do Espírito Santo. Quando nós deixamos nossos achismos, nossas ideias de lado para entender o que Deus quer, e é o Espírito Santo então que nos ensina. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo, é Ele que gera concordância na vida de oração da igreja. Muitas vezes nós vamos para um culto de oração, na verdade vamos lá para buscar para nós mesmos, ou vamos ali, né, e não estamos vivendo uma vida de intimidade com Deus, vivendo uma vida no Espírito. E isso, né, muitas vezes nos impede de chegarmos ao cerne, à revelação do que Deus tem para nós, o seu mover no que se refere à dimensão da igreja, do seu ministério de oração, porque nós ainda vivemos o ministério muito centrado em nós. A influência do Espírito Santo gera este negar dos meus desejos, do meu achar de como as coisas devem ser, para me render àquilo que Deus quer. Unidade, queridos, é diferente de identidade de propósito. Por exemplo, nós podemos ter a mesma identidade de propósito, né? Olha, vamos pregar o Evangelho, mas podemos não ter unidade no que se refere ao fazer, né? A como fazer, a como agir. Nós precisamos nos entregar à vida de oração coletiva para que Deus possa gerar também por meio do seu Espírito no corpo esta unidade. Fora dessa dimensão do corpo, queridos, não há lugar para unidade. Não se vive unidade numa vida individualista, numa vida individual só de oração. Então o ministério de oração abre os céus quando nós somos um. É isso que Jesus está falando. Quando nós estamos unidos diante dele, para servi-lo através da oração. Então a oração não é só para uso pessoal. No início da nossa caminhada cristã, quando nós recebemos a Jesus, nossa vida de oração muitas vezes está focada nisso, né? Muito mais no que Deus quer fazer em nós, muito mais no que Deus pode nos dar, mas à medida que vamos amadurecendo, a nossa oração também vai amadurecendo. E nós vamos entendendo que essa vida de oração, ela também está incluída dentro de um ministério, de um serviço da igreja. Em Jeremias 3:33, Deus diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Quando nós, como igreja, chegamos à presença de Deus, nós precisamos ter esta expectativa de que Deus vai revelar coisas grandes que Ele está preparando. E coisas que nos são ocultas ainda, mas que Ele quer nos revelar. Porque o Pai deseja, sim, revelar todas as coisas do seu reino, todos os seus propósitos à sua igreja. Mas nós precisamos crescer na fidelidade. Deus é fiel. Nós gostamos muito dessa frase. Nós vemos elas nos carros. Deus é fiel. Mas a grande pergunta é: nós temos sido
fiéis no serviço ao Senhor? Queridos, Deus procura esta fidelidade da igreja também no ministério de oração, neste ministério sacerdotal. Na verdade, nós preparamos o caminho de Deus aqui na terra enquanto igreja. Preparamos este caminho, este mover de Deus enquanto igreja. Quando nós estamos reunidos para orar, quando nós estamos reunidos em seu nome. E essa é a terceira dimensão do princípio que Jesus nos ensina aqui, né? Ele fala de estarmos reunidos 2 ou 3 em seu nome. É fantástico isso, né? Nós trazemos este mover quando nos reunimos também no seu nome. A pergunta é, nós nos reunimos por amor ao Senhor ou nos reunimos só por interesse pessoal? Nós servimos ao Senhor através da oração coletiva, através deste movimento de oração da igreja, porque amamos o Senhor e desejamos servi-lo de todo o coração? Quando o Senhor está presente na igreja, queridos, a igreja ela é rica e forte. E ela tem este poder e ela vive essa dimensão de ligar e desligar na presença de Deus. A igreja, volto a frisar aqui, ela tem este poder somente quando Jesus está no meio dela. É disso que Jesus está falando. Eu estou no meio de vocês quando vocês estão reunidos em meu nome. Quando vocês estão diante de mim como igreja. Quando vocês estão diante de mim para me servir. E para oferecer este serviço, não só de louvor, não só de adoração, mas este serviço de oração. Prontos para ouvir, prontos para desejar, na expectativa dos desafios de Deus para nós. Eu quero convidar você a assistir um vídeo de uma profeta conhecida no Brasil, a Camila Barros. E este vídeo é um momento em que ela profetiza sobre o que Deus estaria fazendo na igreja esse ano. E eu creio, queridos, que Deus ele age de muitas formas, por isso não se surpreenda talvez com a forma, né, em que Deus está se manifestando ali no meio de um culto bastante pentecostal, e glória a Deus por isso. Mas Deus está falando ali com a igreja. E quando ele fala ali naquele lugar, ele não fala só com aquela igreja, ele está falando com a igreja como um todo. Ouça esse vídeo. Em seguida, nós vamos encerrar orando juntos, como igreja. Você aí, né, na sua casa, eu aqui, com a minha família, junto com você, na direção deste ministério tremendo que Deus nos dá como igreja, e a minha expectativa é que o Senhor nos desperte para Ele. Vamos ver então esse segundo vídeo. Assim diz o Senhor, elemanto quebaraço e de orehai, que me ombrau assai, recebi este culto, remanto fai, chomeando, camanto aí, estão vós diante de mim, alamante roubarai, diante da minha presença, alabará combrefaio, vede aí como meu anjo passa em revista este exército, alabará sunecanto rebarai, e me ondrefaçuria, o que trago hoje não trouxe antes, porque hoje trago novidade, delebarai, chomente canto rebaraçuria, por vezes telemano combriaia, venho no meio de vós para vos prometer, mas nesta noite venho para cumprir o que já prometi. É chegado o tempo de cumprimento, tempo de cumprimento, tempo de cumprimento, tempo de cumprimento. América Latina, foste por muito tempo alvo de oração entre muitos
dos europeus, pois eu vos digo que durante o tempo que chamam de frieza, eu reguei a semente, e se preparem, porque uma onda de avivamento atravessará a América Latina. E vós não sereis conhecidos pelos vossos pregadores, não sereis conhecidos pelos vossos cantores, mas neste tempo suscito eu um espírito de súplica, suscito eu um espírito de intercessão, e vós sois a minha centelha no tempo do avivamento, através da prática da oração. Quem não orava vai orar, quem não acordava de madrugada vai ser despertado, o sono não vai disputar com o meu espírito. Assim diz o Senhor: eu vos trago uma centelha de avivamento, e virá pela oração, a oração, a oração, a oração, a oração. Eu levanto um exército de intercessores. Assim vos deixo a minha palavra, com ela a capacitação vos entrego, e a minha paz vos dou. Quem pode adorar o que o Senhor está revelando nesta noite, adore. Ninguém vai parar a gente, ninguém vai parar o maior movimento de intercessão pré-arrebatamento do mundo, ninguém vai parar. Senta dando glória. Oh, presença santa, presença santa, reverência. Se está andando, eu te aconselho a parar, porque o anjo de Deus está dando volta nesse arraial hoje aqui. Não queira ver a sua espada, não queira ver a força de seu braço. Aos incrédulos, se prepare, você vai ver. Brasil, Bolívia, pasme, Venezuela. Você ainda vai ver eles saindo de baixo e indo para o topo da lista. Deus, vai ser tanto crente orando junto, tanto crente orando, que as praças vão ficar cheias. E quando alguém perguntar o que é um show, você vai dizer: não, é os crentes se reunindo para orar. Os crentes estão orando, 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 orando. A cidade vai ser povoada por gente que ora. A oração vai sair do quarto, vai invadir as praças da cidade. Deus vai usar a influência de nomes que Ele tem dado dentro da nossa nação, para levar o povo não para as igrejas, mas literalmente para a rua. E não é para mostrar esboço novo, é para poder ser exemplo de como se ora, de como se ora, de como se ora, de como se ora. Oh, ninguém vai parar a marcha da igreja. Oh, estava ali sentado, o Senhor falou comigo: a minha noiva vai subir inteira. Eu disse: como assim inteira, Senhor? E Ele disse: inteira na sua essência, inteira na sua integridade. Não vai faltar pedaço. Como você deve ter percebido, esta palavra é uma palavra para a igreja do Senhor. Ela fala da América Latina, do que Deus está para fazer. Mas o que mais me chama a atenção neste vídeo é que Deus, Ele está levantando a igreja neste ministério de oração no mundo. Deus está levantando este sacerdócio no meio das nações e no meio do Brasil. Não é por nada que nós temos um presidente chamando a nação para um jejum, com seus erros, com suas falhas, mas
um homem que tem reconhecido, e não só ele, como eu já disse, outros presidentes, outros governantes têm se inclinado a esta necessidade de orar ao Senhor. E tem convocado suas nações a orar ao Senhor. Precisamos entender esse nosso sacerdócio. Deus quer nos levantar como uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que ora na terra e que traz os céus e este mover de Deus para o meio da nossa cidade, Lages, para o meio do nosso estado, Santa Catarina, para o meio da nossa nação, Brasil, e para as nações, aonde Deus nos quiser levar e enviar. Vamos despertar, amados, vamos deixar Deus nos usar como igreja. Eu quero desafiar você a atender as convocações de oração e jejum. Quero desafiar você a despertar, a deixar de lado a incredulidade, os questionamentos, a deixar de lado as conveniências, para que nós possamos realmente nos entregar um serviço fiel ao Senhor. E nesse sentido eu gostaria de desafiar você a estar num tempo de oração comigo essa semana, a partir de segunda agora. Eu já estou fazendo isso, eu estarei orando, Maria e eu já temos orado juntos, eu estarei orando das 7 às 7h30, das 13 às 13h30, das 18 às 18h30, todos os dias, 3 vezes por dia orando, mas não orando por mim, orando pela igreja, orando pelas autoridades, como a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar pelas autoridades, por aqueles que estão investidos de governo, para que nós tenhamos dias de paz. Orando, sim, pelas vidas, orando por salvação, orando, movendo nos céus, buscando entender a vontade de Deus, trazendo este mover. Muitas vezes nós achamos que é difícil o avanço do Evangelho. Não é difícil, queridos, é que nós não temos exercido o serviço primeiro, que deve ir à frente de tudo, que é realmente entrar no Santo dos Santos, na presença de Papai, ouvi-lo, buscar e desejar e agir na direção da sua vontade. Vamos estar orando, vamos estar buscando também coletivamente. Eu quero desafiar você a estar comigo. Talvez você não possa estar nesses 3 períodos, esteja num. Ou talvez durante o seu trabalho, se você está trabalhando, alguns estão trabalhando, você pode, naquele tempo ali, começar a fazer esta oração mental mesmo, enquanto você executa o seu serviço, e se unir neste clamor a Deus, orando por vidas, orando pelas nações, pelo nosso estado, pelas autoridades, e deixando que o Espírito Santo leve você, e pedindo que o Espírito Santo leve você na direção do que Deus quer que nós oremos enquanto igreja, do que Deus quer que nós movamos. Nós somos cooperadores com Ele. Nós precisamos perguntar a Ele, inclusive, o que nós devemos orar. Eu encerro então essa palavra agora com este desafio. Todos os dias da próxima semana, das 7 às 7h30, das 13 às 13h30, das 18 às 18h30, vamos estar orando. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Daniel e seus amigos faziam isso. Algumas das visões que Daniel teve, inclusive, nos seus momentos de oração, ele não estava só. É só você ir lá conferir, no livro do profeta Daniel. Nós precisamos, então, reavivar isso. Não temos como estar de madrugada lá na igreja, orando juntos, como estávamos fazendo. Estava sendo um tempo precioso, um tempo fantástico. Eu sinto muita falta desse tempo. Eu sinto muita falta dos nossos sábados de jejum que estávamos fazendo uma vez por mês, os homens. Com certeza o tempo de oração também ali nas tardes de quarta da Rede Mulher é um tempo que vocês também, as mulheres, devem estar sentindo falta. Nós precisamos entender essa dimensão de corpo e agir enquanto corpo. Venha para dentro desse desafio. Mate a sua carne.
Firme o seu propósito. Não diga, eu não vou fazer propósito, né, que eu não sei se vou cumprir. Não. Faça, seja fiel. Assuma o compromisso. Se você falhar, se levante e retome ele. Pague este preço diante de Deus. Exerça o ministério que Deus tem dado. Faça parte desta igreja que ora. E que inclusive ora e deveria estar orando na madrugada também. Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, eu te dou graças por essa palavra e por tudo que tu tens me ensinado. Já desde o início deste ano, tu tens ministrado o meu coração e eu desejo, Senhor, viver nessa direção. Tens falado por meio dos teus profetas, tens, Senhor, falado por meio de muitos dos teus servos, e é tempo, Senhor, da igreja se levantar, Senhor, como nunca, em oração. É tempo da igreja, Senhor, estar diante de Ti, para que nós possamos agir, Senhor, mediante toda a direção e revelação que vem dos céus. Nós queremos trazer, Senhor, o Teu mover. Não queremos, Senhor, ser a igreja que fica desejando ser arrebatada somente. Não, Senhor, eu desejo, sim, viver, Senhor, este tempo de encontro contigo. Desejo, sim, Senhor, e digo, Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas nesse tempo também, Senhor, eu quero viver o ministério, Senhor, que Tu tens dado à Tua igreja e eu faço parte do Teu corpo, Jesus. E como parte do Teu corpo eu quero Te servir. Nessa noite, Senhor, nós queremos reafirmar, Senhor, esse desejo de Te servir. Renovar, Senhor, esse desejo de Te servir. Perdoa, Senhor, nós queremos nos arrepender, porque muitas vezes, Senhor, temos sido servidos por Ti, mas não temos Te servido como devíamos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor, vai gerando, Senhor, essa mudança na nossa mente, no nosso coração. Nós queremos ir adiante, Pai, como igreja. Saindo desse isolamento, queremos avançar, Senhor, porque é uma grande obra a ser feita, Deus. Grandes coisas Tu farás, Senhor, na vida daquele, Senhor, que tem se preparado nesse tempo para viver, Senhor, os últimos dias, Senhor, da Tua igreja aqui. Porque quando Tu retirares a Tua igreja, Pai, Senhor Deus, o tempo da graça se finda, é o que a palavra de Deus nos ensina. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós, que não sejamos como Israel, Deus, que falhou, Senhor, no seu sacerdócio. Queremos ser o Israel de Deus novo, conquistado pelo sangue precioso da cruz, vivendo, Senhor, o nosso sacerdócio de maneira integral, Senhor, e inteira, Senhor Deus. Eu oro na autoridade e poder do nome de Jesus, que a Tua bênção invada as casas, Senhor, neste momento, e os corações que têm nos ouvido nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, a sua casa. Levanta, irmão. Levanta, porque Deus está levantando um exército, aí você faz parte dele. Aleluia. Quero te